cumpriu seu dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que são galileus estes homens, o que eles estão falando? Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua, que somos nascidos, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto prosélitos e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Uns zombavam e outros diziam: estão cheios de vinho. Com estas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu quero abraçar a grande família do Bom Dia Espírito Santo, que voltam a formar conosco a maior corrente espiritual do rádio brasileiro. Que a presença da Trindade augusta e divina, que a força do sábio arquiteto nos envolva, e que a família mais amiga de Deus possa estar agora diante da orientação espiritual do Senhor. Alexandra Miller já está conosco, Fabrito, Isabela Marques, pode ir chegando, família, 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 amigos do Bom Dia do Espírito Santo. Abraão foi chamado de amigo de Deus, e que sejamos sempre amigos do Espírito Santo. Pode ir chegando para mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo para todo o Brasil, também para a Europa, Ásia, África, Oceania, América do Norte, América do Sul, América Central. Muita gente nos assistindo em Guadalajara, em várias cidades do México, principalmente na cidade do México. Ontem alguém me ligava, um pastor lá do México, dizendo: missionário Daniel de Oliveira, aqui no México também estamos lhe assistindo. Vaneide Rosália já está conosco, Cida Lopes, ali do Brás, São Paulo. Sejam todos bem-vindos a mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo. Hoje é dia 3. 3 representa a Trindade augusta e divina. E hoje é quarta-feira. Hoje é um dia marcado na agenda de Deus, pela vontade do Espírito. Hoje eu estarei distribuindo para todo o povo a poderosa revelação que está em mim há mais de 3 meses. A entrega do maná,
o maná que Deus enviou do céu para o povo de Israel, e 40 anos eles alimentaram de maná, água da rocha e codorna. Era alimentação que vinha da cozinha, da culinária do céu. O maná, 40 anos, viu, Raquel? 40 anos o povo alimentou-se de maná. E não havia nenhum doente nas tribos de Israel, nenhuma serpente e nenhum escorpião. Os jebuseus, os heveus, os amorreus fugiram diante de Israel, porque Israel estava nutrido, alimentado pelo alimento que veio do céu. E não havia doentes nas tribos. 40 anos de sustento espiritual. E pela revelação que Deus me deu, hoje, quarta-feira, a igreja está em jejum, e eu estarei entregando 6 pedacinhos do maná para você levar para os membros da família, porque 6 representa o homem, a família. Você vai participar porque você é autoridade da igreja diante dos seus. E os outros pedacinhos, viu, Aline Graziela Pacheco, é para os membros da família, pessoas que estão doentes, pessoas que precisam de proteção porque trabalham em trabalho violento, agressivo, perigoso, para que haja proteção. É tempo de nós nos revestir diante deste deserto, diante desta turbulência, que às vezes a gente olha, não vê o fim, só vê uma nuvem. Há mais de 1 ano que esta nuvem estabeleceu sobre a terra. Mas com os olhos do Espírito, com a visão de Deus, nós veremos o livramento do Senhor. Se Israel foi protegido, Deus há de nos proteger. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. A proteção de Deus é para o povo de Deus. Havia lágrimas, morte, pragas e pestes na casa de Faraó, mas na casa dos hebreus em Gósen havia celebração da ceia, cânticos e danças, palmas e glórias a Deus. Deus cuida daqueles que cuida da sua palavra. Deus não despreza os que andam em seus caminhos. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Então, abra o seu entendimento para o dia de hoje. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele e com a sua palavra.
Deus cuida dos seus. Atentai, chegai-vos a Deus, na visão, na revelação, na palavra. Ele se chegará a vós, a nós. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000, nós não seremos atingidos. Por 7 caminhos os inimigos fugirão, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Fiel e verdadeiro, é isto aí, Aline. Almira já está conosco. Compartilhe o bom dia, Espírito Santo. Eu já compartilhei. Lígia Magalhães já está conosco. Maria Eugênia Santos, a mulher forte da Avenida Peixe. Maria Luísa já está conosco também. Pode ir chegando, Brasil. Pode ir chegando. Coloque aí agora um copo com água ao lado do rádio, para que esta água transforme em remédio. Tá bem? Coloque ao lado do rádio um pouquinho do azeite para a santa consagração. Coloque também 6 pedacinhos de pão. 7, aliás. Um é seu, você que não vai estar conosco, que mora longe. E 6 da sua família. A hora que eles comerem, viu, Outero Glória, Almira Silva, 7 pedacinhos. Um é seu, 6 é da sua família. Se alguém tiver crise, você entra com a imposição de mãos, viu, Edna Araújo, e repreenda o mal. Dê para aquelas pessoas que trabalham em trabalho perigoso. Às vezes ainda é um policial militar, civil. Trabalha em posto de gasolina, em caixa de mercado. Trabalha em trabalho que precisa da cobertura e da proteção. Faça isso. Creia. Separe aí 7 pedacinhos de pão. Se você não pode vir à igreja pegar, às vezes você mora na roça, na fazenda, no interior, em outro país. Creia, porque Deus me deu o dom da fé e veio a minha revelação sobre a festa do maná. É hoje, quarta-feira, dia 10, quarta-feira, dia 17, quarta-feira, dia 24, quarta-feira, dia 31. É o mês do Espírito Santo. Viu, Maeli? Deus vai te dar uma bênção, Maeli. Viu, Luciene? Maeli é de São Paulo. E se aí na sua congregação o pastor não tem a visão ou não irá fazer, faça você, porque esta bênção é particular para aqueles que crerem. Tem bênção, atenção Brasil, que é para quem crer. Existem bênçãos que é a unção geral, mas existem bênçãos que é para quem crer. Jesus falou: estes sinais, os sinais que acompanham a palavra, e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, existem sinais e maravilhas e prodígios que é para quem crer. Tem muitos hoje que já se apostaram da fé, caíram da fé, perderam a fé. Tem uns que desanimaram com a fé.
Tem outros que a fé foi rachada, trincada, perfurada. Aí a unção vazou. Mas tem muitos que ainda mantêm a sua fé. Eu aceitei Jesus em 1968. A minha fé é a mesma, para melhor. O diabo já investiu contra mim muitas vezes. E investirá muitas vezes mais. Mas a minha fé está cada dia mais enraizada na palavra, nas promessas, nas doutrinas. Viu, linda Rita? Então Deus me deu o dom da fé para te ajudar aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, aí no Maranhão, aí no Acre, aí no Pará, aí em Rondonópolis, Altamira, aí em Cuiabá, Campo Grande, aí na minha querida Belo Horizonte, Minas Gerais toda. Deus me deu o dom da fé para te ajudar aí em Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraíba, África, lá em Angola, lá em Moçambique, lá em Guiné-Bissau, lá em Cabo Verde, lá em tantos outros países da África. Como ontem eu recebi um telefonema de um pastor do México, Peru, Guatemala, muita gente por estes continentes afora nos acompanhando. E que a minha fé sirva para te levantar na fé, porque é de fé em fé que nós vamos vencendo o deserto e os levantes do inimigo em qualquer área. Fique conosco. Pessoas aqui ligaram ontem e falaram com a nossa secretária, Amélia Ribeiro, Antônio Borges. A Aline Graziela Pacheco já está conosco. Antônio Nogueira, Ariane Vitória, Caroline Gonzaga, Caroline Portugal, Catarina dos Santos, Daniela da Cruz, Linda Rita, Creuza Santana, Efigênia Domingas, Edson dos Santos, Elisângela da Silva, Erasmo Costa, Esther Maria Eunice de Lima, Francisco Pinto, Gidalva Pereira, Helena Alves Hélio da Paixão, Juscelina dos Santos, Juliette Barreto, Lindinalva da Cruz Macedo, Antônio Marcos Costa. Peço oração por Maria e Alírio e família. Tá bem, Antônio. Lícia Passos, Manuel Noelson, Maria da Conceição Gama, Maria de Lourdes Santos, Marina Souza, Maísa Portugal, Mileide e Bruno, Miriam Nunes, Nadir Ribeiro Sales, Hilda da Cruz Macedo, Rosângela de Jesus, Sérgio Luciano Oliveira dos Santos, Cidrone da Conceição, Sônia Conceição, Walter Washington Cardoso, Vanessa Braga, Vera Lúcia, Zelice Cerqueira. Foram pessoas que ligaram ontem pedindo a cobertura do Bom Dia Espírito Santo. Como é gostoso, como é maravilhoso levantar, olhar para este céu lindo
e dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! O Brasil está acordando mais cedo, são 5h28. Acorda, Margarida! Deus abençoe vocês aí no Distrito Federal. Deus abençoe todo o povo lindo e querido aí também em Tocantins. Todo o povo de Xinguara, Rio Maria, Marabá, sul do Pará estão nos ouvindo. Deus abençoe meu querido Paracatu, Patos de Minas. Deus abençoe João Pinheiro. Deus abençoe Distrito Federal. Deus abençoe Goiânia. Deus abençoe Anápolis. Meu querido pastor Raimundo Gonçalves aí em Anápolis, ouvindo Bom Dia Espírito Santo, porque no momento em que os ponteiros apontam para o céu do infinito, marcando 5h30, o Bom Dia Espírito Santo está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Vamos ouvir um hino bonito, vamos ouvir ela mesmo, Raquel, diretamente de São Paulo para todo o Brasil. Canta, Raquel, e encanta, serva de Deus. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bom dia, Espírito Santo. Lá nas bodas de Canaã, água em vinho transformou, passando em Jericó, Bartimeu ele curou. 10 leprosos de uma vez, num instante foram curados. Curou cego, mudo e surdo, levantou os aleijados, provando pra todo mundo que ele é a própria unção. Jesus é a luz do mundo que dissipa a escuridão. Ele é Deus que nunca perde uma batalha. É Deus que livra o homem da fornalha. É Deus que fecha a boca dos leões e arrebenta as cadeias das prisões. É dela essa? É Deus que fez abrir o mar vermelho. É Deus que afogou os cavaleiros. É dela. É Deus que nunca abandonou os céus. Seja impactado pelos milagres de Deus. Deus do céu, na terra e mar, que opera maravilhas, e para todos que o buscam, ele é sempre uma saída. Fez parede no Jordão, o povo passou a pé, os levitas, anciões, Caleb e Josué contemplaram sua glória, seu poder, a sua obra, e disseram a todo mundo: esse é o Deus que dá vitória. Ele é Deus que nunca perde uma batalha. É Deus que livra o homem da fornalha. É Deus que fecha a boca dos leões e arrebenta as cadeias das prisões. É Deus que fez abrir o mar vermelho. É Deus que afogou os cavaleiros. É Deus que nunca abandonou os céus. Seja impactado pelos milagres de Deus. Tá agradecendo. Deus de seu poder e glória, que liberta os oprimidos, e por onde ele passa, Satanás é destruído. Em Gadara libertou um homem endemoniado, de Maria Madalena demônios foram tirados. Esse é o Deus que tem a força, tem poder e autoridade, e hoje ele passa por aqui, espalhando os seus milagres. Ele é Deus que nunca perde uma batalha. É Deus que livra o homem da fornalha. É Deus
que fecha a boca dos leões, que arrebenta as cadeias das prisões. É Deus que fez abrir o mar vermelho. É Deus que afogou os cavaleiros. É Deus que nunca abandonou os céus. Seja impactado pelos milagres de Deus. Ele é Deus que nunca perde uma batalha. É Deus que livra o homem da fornalha. É Deus que fecha a boca dos leões, que arrebenta as cadeias das prisões. Ele é Deus que fez abrir o mar vermelho. É Deus que afogou os cavaleiros. É Deus que nunca abandonou os céus. Seja impactado pelos milagres de Deus. Seja impactado pelos milagres de Deus. Seja impactado pelos milagres de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Raquel, diretamente do Brás, cantando e encantando para todos nós. Deus abençoe. Recebemos ontem vários hinos da Raquel, também os hinos que o apóstolo Doriel amava. Apóstolo Doriel, ele não gostava de qualquer hino, não. Os hinos do apóstolo Doriel eram hinos especiais. E a Raquel sempre foi a sua auxiliar da parte do louvor ali na nossa Catedral Mundial em Brasília. Ela gravou também os hinos do apóstolo Doriel. Ela gravou uma série de corinhos, aqueles corinhos antigos que nós cantávamos no início da Casa da Bênção Brasil. Deus abençoe, Raquel, em nome de Jesus Cristo. Olha, já são 5 horas e 37 minutos. Eu estou aqui olhando para o relógio. O relógio fica aqui acima da minha cabeça, acima aqui do microfone, porque daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, eu estarei na Catedral da Bênção. 2 da tarde, 19 horas, ou 18 horas. Porque hoje é pela manhã, à tarde e à noite, 6 cultos. A igreja está em jejum. Por quê? Porque hoje é a primeira quarta-feira do mês do Espírito Santo. E nós estaremos distribuindo o maná, os 7 pedacinhos de pão consagrado, com muito carinho, com muita revelação. Um é para você, viu, Marilene Gonzaga Fernandes? Porque você é a autoridade da igreja. E 6 para os membros da família. Pessoas que usam droga, fumam crack, pessoas que estão com câncer, coronavírus, pessoas que estão internadas, doentes, morrendo. Você vai colocar um pouquinho na boca desta pessoa, viu, Gênesis? Para que haja libertação, cura e proteção. Tudo é possível para aquele que crê. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. E ele revelou à igreja primitiva as batalhas espirituais e as grandes vitórias. O Espírito Santo é ele quem enfeita a igreja, adorna a igreja, revela a igreja, abre os olhos da fé da igreja. É só crermos em sua presença e em sua obra, viu, Rita Soares, Lícia Passos, Iraci Costa. O Espírito Santo, ele é o Consolador, é ele quem está preparando a noiva, adornando a noiva, fortalecendo a noiva, levando a noiva à fonte da água da vida. É ele quem intercede por nós, viu, Lívia, amiga? É o Espírito Santo. O Espírito Santo só irá sair da terra no momento do toque das trombetas.
E aí acontecerá o arrebatamento, e a terra entrará num período de grande tribulação. Quando Deus revela, como Ele revelou a festa do maná, é para nos fortalecer, Marlene Gonzaga Fernandes. Viúva Neide Rosália, é para nos fortalecer, para que haja cura, milagre, proteção, e para nós sabermos que Ele cuida de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Atentai, povo da região metropolitana de Salvador, povo da grande região do Costa Azul e da Paralela, Cajazeiras, Lauro de Freitas e Camaçari, Simões Filho, povo de Brotas, Pituba, Ondina, Maralina, Cidade Baixa, suburbana, povo da minha querida Liberdade, IAPI, Santa Mônica, Peruvais, Caixa d'Água, Palmiúdo, Cidade Nova, povo do Barbalho, de Macaúbas, da Santa Rita, Ladeira dos Bandeirantes, povo bonito e querido da Graça, Ondina, suburbana, Paripe, Periperi, Itacaranhas, Ilha Amarela, povo da Ilha de Taparica, povo bonito de Itapuã, Estela Mares, Costa Azul, Cajazeiras, Mussurunga, Castelo Branco, São Marcos, 7 de Abril, povo querido da minha grande região do Vale do Bonocô, Vale de Nazaré, Vasco da Gama, povo querido do Estiepe, da Boca do Rio, Pernambués. Esteja hoje conosco Marechal Rondon, Peruvais, Curuzu, São Martins, Largo do Tanque, São Lourenço, Lapinha, Soledade, Queimadinho, Barbalho, Macaúbas, povo da Baixa dos Sapateiros, da Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Tororó, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, povo da grande região do Costa Azul, Leparque, Alphaville, Tocaia, São Lázaro, 7 de Abril, povo da Avenida Contorno, Comércio, do Mercado do Peixe, Feira de São Joaquim, Barroquinha, povo lindo da Avenida 7, da Joana Angélica, da Carlos Gomes, do São Lourenço, do Estica, da Gingibirra, misericórdia. Hoje é dia de estar na catedral, na sede, porque hoje é hoje. Santa Mônica, é isso aí, Vaneide, minha querida Santa Mônica, IAPI, Caixa d'Água, Tamarineiro. Eu estou convocando a Bahia para estar conosco 8 da manhã, 2 da tarde ou 18 horas, na catedral, na sede, porque hoje é o dia da festa do maná. 3 meses estamos esperando o dia de hoje. Você que tem alguém no presídio, no manicômio, na UTI, na CTI, você que tem alguém hospitalizado, acamado, amarrado, entubado, você que tem alguém com AVC, com câncer, com coronavírus, venha pegar o maná, pela minha fé. Talvez a sua fé não deixa você alcançar a bênção, então vá pela fé do missionário Daniel de Oliveira.
eu transfiro a minha fé para você, o dia de hoje. Segundo o decreto do governador, nós podemos reunir até 30% da capacidade da igreja. Ao povo de Periperi, Paripe, Itacaranhas, Alto da Terezinha, Ilha Amarela, vem estar conosco, porque a bênção nos envolverá. Vocês que me ouvem por esta rede de rádios, cruzeiroam.com.br, pelos aplicativos Radionet, você que me ouve pela Cultura da Bahia, pelo Facebook, pelo Instagram, você que me ouve em toda a região, povo de Palestina, isso aí, Palestina. É difícil falar na Palestina. Deus abençoe vocês aí no bairro da Palestina, na BR. Raquel está dizendo, vou fazer a campanha daqui de São Paulo, vou receber uma bênção. É isso aí, Raquel. Deus te abençoe. Hilda Bonfim, Iraci Costa, Marinês de Pernambuco, vai ser uma bênção a festa do Maná. Se o pastor aí não for fazer, ô Marinês, separa 7 pedacinhos, 1 para você e 6 para pessoas da família, tá bem? Daqui a pouquinho, 7 pedacinhos bonitinho, tá bem? Deus te abençoe, Marinês, você é a águia. O pastor Oriri, diretamente de Belo Horizonte, também está na visão. Glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Oriri. Roosevelt, Oriri, Deus abençoe. Lícia Passos. Então hoje é um dia abençoado por Deus. Vamos ouvir mais um hino bonito com a Raquel. E depois, palavra de Deus tem poder. Vamos ouvir mais um hino bonito. Canta, Raquel, ovelha de Deus. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? Que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? Em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos cabem as águas do mar, e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita a soberba e o prepotente ele faz descer. Dono do ouro e da prata, tudo é seu. Em São Paulo é o tamanho do Deus. Ele tem, Honras e glórias ao nome do Senhor. Tudo é dele, por ele, para ele. A onipotência, a onipresença, a onisciência pertence ao Criador. é pra ele, é tudo dele. E a santa palavra de Deus está aberta em um capítulo que todos nós conhecemos muito bem.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Já são 5h49. Na França, na Europa, já são 10h30 da manhã. Em Toronto, no Canadá, eu não sei o horário, nem nos Estados Unidos, nem na Cidade do México, nem no Chile, mas sei que há uma multidão nos ouvindo em toda a América Central, América do Norte, América do Sul também. E a palavra nos diz assim: cumpriu o seu dia de Pentecostes, porque Jesus havia falado aos seus apóstolos e discípulos: ficai em Jerusalém, Lucas escreveu, até que do alto sejais-vos revestidos de poder, de autoridade, de unção, de revelação. Fique em Jerusalém. Pedro, Tiago, Marta, Maria, Maninha, fique em Jerusalém. João, André, Filipe, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram e creram. O importante é isso: crer e obedecer o que o Senhor determinou em sua santa doutrina. E eles foram para a oração, para o cenáculo. E a Bíblia nos revela: cumpriu o seu dia de Pentecostes. Era uma festa judaica, a festa da safra, da colheita, onde havia um movimento grande em Jerusalém. E ali estavam pessoas de todas as partes do mundo antigo. Naquela festa, naquela celebração, naquela feira de negócios também, cumpriu o seu dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os apóstolos e discípulos. E de repente, porque a bênção de Deus vem de repente, Deus quem está no controle e não nós, veio do céu. Olha de onde veio: do céu. Não veio do vale nem da terra, não veio do deserto e nem do homem. Veio do céu. O som veio do céu. Olha o tipo do som: como um vento veemente, impetuoso, parecia uma ventania, mas era o sopro de Deus. Que o sopro de Deus possa entrar na janela da sua casa, na porta da sala, da cozinha, no carro, no metrô, no ônibus, no trator, no caminhão, na carreta, na caçamba, no avião. Que o sopro de Deus, que trazia o maná também, que trazia as codornas também, possa te trazer revelações, salvação, cura, milagres, neste dia 3, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam assentados, posição de espera, posição de fé, posição de tranquilidade, equilíbrio e de acreditar que iria acontecer. Eles não estavam de pé, eles não estavam afobados, eles não estavam preocupados, eles sabiam que a palavra de Jesus ia cumprir. E muitos esquecem da palavra de Jesus.
e se pega na palavra do homem. Muitos hoje estão se pegando na igreja do homem, esquece da igreja de Jesus. Viu Isabela Ferreira, viu Lícia Passos. E a Bíblia diz, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Eu sempre prego esta mensagem, gosto dela. Amo esta palavra de Atos capítulo 2. Por que não foi bola de fogo? Por que não foi colunas de fogo? Colunas de fogo foi lá no deserto. Bolas de fogo foi para corrigir Sodoma e Gomorra. E aqui, línguas de fogo. Porque começava um novo tempo para a igreja. Quando a Bíblia fala de línguas, está falando o poder da palavra de Deus e a palavra que sai dos nossos lábios, línguas de fogo. Não é língua da faladeira ou do fofoqueiro, é línguas de fogo para incendiar este mundo de trevas, clarear este mundo escuro, entenebrecido pela ignorância espiritual. Línguas de fogo. Estava começando ali um novo período da humanidade, antes do Pentecoste e depois do Pentecostes. Um novo tempo para a igreja, para a noiva. Um período intitulado a sexta dispensação, a dispensação do homem. Línguas de fogo. O homem para evangelizar a terra. Deus, através dos seus servos e profetas, instrumentos. Antes do Pentecoste, depois do Pentecoste, línguas de fogo para queimar a seara dos filisteus. A marca de Deus, línguas de fogo. Para começar a dispensação da graça, dos favores, dos incêndios espirituais. Será que você entende o que eu falo? Eu profetizo a bênção da língua de fogo sobre a sua vida, não para falar mal de ninguém. Se você pertence à igreja dos homens, você fala mal dos homens. Mas se você pertence à igreja de Jesus, você tem o que Jesus tinha. Vinde a mim, perdoai 70 vezes 7. Vá e não peques mais. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. A igreja de Jesus é diferente da igreja dos homens. O homem pinta a igreja com cores que não convém a um templo. A igreja de Jesus não. Ela é iluminada, porque ele é o sol da justiça. A igreja de Jesus é diferente da igreja do homem. É amor, é perdão, é compaixão, é misericórdia. É libertação, é salvação. E Jesus aqui marca o início da sua igreja com línguas de fogo. Os quais pousaram sobre cada um deles. Cada um recebeu a sua bênção. Cada um recebeu a sua porção.
a sua unção particular. A unção de Pedro não servia para João. João tinha que ter a porção dele. A porção de Doriel era de Doriel. A de Daniel é de Daniel. Será que você entende o que eu falo? Cada um recebeu uma língua de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, outros idiomas, para a evangelização da Europa, Ásia, África, Oceania. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, direção de Deus, tempo de Deus. E em Jerusalém, olha o versículo 5, estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Viu, Maeli? Viu, Dalva? Está entendendo, Dalva? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Eles não estavam entendendo nada, aquele povo que estava do lado de fora do cenáculo. Porque quem está do lado de fora do cenáculo não entende nada do que está acontecendo dentro do cenáculo. O homem lá de fora não entende nada o que está acontecendo aqui na igreja espiritual. O homem materialista entende das coisas materiais. O homem economista entende do campo da economia. Mas o homem e a mulher espiritual sabe o que está acontecendo dentro do cenáculo. Os que estavam lá fora não entendiam nada, porque a bênção não era para eles. Eles seriam alcançados pela bênção, mas não era para eles. Era para a igreja, para a noiva. Para mim, para você, ontem, hoje e amanhã. Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos. Pode ver que eram religiosos. Tinha religião, mas não tinha Jesus. Como disse Paulo, Saulo de Tarso, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegue. Duro é para você ir para um ringue comigo, para uma arena, Saulo. Levantar contra os meus aguilhões, Saulo. Saulo caiu do cavalo, quebrou a cara, ficou cego, tome-lhe capeta, que o influenciava para a morte de irmãos. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque a igreja gera confusão no mundo. O mundo não entende o que a gente fala. Só quem tem o campo espiritual aberto é que pode entender. Mas o mundo fechado para o campo espiritual gera blasfêmia e crítica. Igreja, o dragão só para diante da mulher que tem o brilho debaixo dos pés, vindo do deserto. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos passavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois não são galileus estes homens que eles estão falando? Viu, Nicinha, Thaís? Viu, Luiz Fernando?
Está entendendo, Fernando? Abre o coração, Fernando. Jesus te ama. Eu abençoo o útero que te trouxe ao mundo, Fernando. Pois como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua que somos nascidos, partos, medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Panfilha, Frígia, Egito, toda aquela região que mandava no mundo antigo, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Sabe quem são estes forasteiros romanos? Do versículo 10 do capítulo 2 de Atos. Eles levaram o evangelho para Roma. Eles levaram o evangelho para a Europa. Eles levaram o evangelho para Londres. Viu Antônio Marcos Costa? Viu Fábio? Hoje é o grande dia, Fábio. Eles levaram o evangelho para toda a Europa. Houve vários avivamentos na Europa. País de Gales. A Europa foi varrida por vários períodos de avivamento. Como D.L. Moody, como Smith e vários avivalistas na Suíça, na Suécia. O poder da língua de fogo. E depois eles vieram para a América do Norte. Houve vários momentos de avivamento na América do Norte, através de grandes evangelistas e avivalistas, como T.L. Osborne, como Billy Graham, como Oral Robson, vários avivalistas, como William Marion Branham. O evangelho se espalhou em toda a Europa, em toda a América do Norte. E uma menina foi curada de câncer nos Estados Unidos da América do Norte. E aquela menina torna pastora da Igreja dos Quatro Evangelhos. Começa um outro avivamento de cura, libertação. E os seus discípulos vieram para o Brasil. Começaram as tendas em São Paulo. Outros começaram em Belém do Pará. Todos vieram da origem daquele avivamento onde estavam os prosélitos e os forasteiros romanos no ano 40 da era cristã, ou antes do ano 40. E o avivamento chega a São Paulo. E lá estava um menino de 14 anos, Doriel Vladimir de Oliveira, que conhecia Jesus pela tradição de sua mãe e seu pai, as Assembleias de Deus. E ele vai assistir um daqueles cultos nas tendas, e ele vê os paralíticos andando, cegos enxergando, e ele fala: eu quero ser como um deles.
Pode ver que a língua de fogo é contagiante. E Doriel recebe a unção. E inicia em 64 a Casa da Bênção, Belo Horizonte. E chega até mim, através do pastor João Batista Flores, Línguas de Fogo. E fomos incendiados. E falamos também, eu quero ser como ele, ter a mesma língua que ele tem. Línguas de Fogo, que começou no cenáculo, se espalhou por todos os continentes, África, Ásia, Oceania, até nas cortinas de ferro, de bambu, no mundo árabe, também está havendo o derramamento do Espírito pelas línguas de fogo. Quem pode apagar a língua de fogo se ela tiver o azeite do Espírito, mesmo do Espírito Santo? As pessoas zombavam e criticavam, dizendo, estão cheios de bebida. Mas era mais do que bebida, era bebida celestial. Era o poder do Espírito contagiante. Que Deus nos ajude a compreender a unção através das línguas de fogo e continuar a missão que o Espírito determinou. Hoje na catedral, na sede, haverá línguas de fogo, sim. Haverá a festa do maná, sim. E você receberá o que nós recebemos para contagiar e contaminar, contaminação boa para a sua casa e sua família. O Evangelho não parou. Espírito Santo está na terra atuando. E que sejamos um vaso, um instrumento para levar este poder que faz a diferença entre todos os poderes do homem. Filhos e filhas, servos e servas, o Espírito Santo desceu naquele dia e ele paira sobre a face das águas e ele gera em nós quebrantamento, confissão, arrependimento. Viu, Lídia Pastore? Deus te abençoe, filha, serva de Deus. Viu, Alex Nunes? Então, que o Espírito Santo esteja sempre nos convencendo, nos trazendo ao templo para um realinhamento e um agrupamento na presença do Senhor. Tá bem? E o pastor Alex, te abençoe, Canela. Coloque aí agora um copo com água, pouquinho do azeite. Se você não vai estar na igreja, mas crê, Iraci, coloque aí agora 6 partículas de pão num pratinho bonitinho, viu, Vigi? Um você vai comer, 6 você vai distribuir para quem precisa da proteção, da libertação. Se a pessoa sentir mal, você entra com a imposição de mãos e repreenda o mal. Hoje é a primeira quarta-feira da festa do maná.
8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 19 horas, estarei na Catedral da Bênção. E também na Lima e Silva 116. Hoje será um dia de muito trabalho. Mas chegando ao final do mês, vamos ter as almas que converteram a Jesus, o fruto do trabalho. Tá bem? Vamos aproveitar os minutinhos que temos. Já são 6 horas e 14 minutos. Vamos falar com o nosso amigo Espírito Santo. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque chegou o grande dia das poderosas celebrações na catedral, na sede, em tantas cidades do Brasil, como lá em Brasília, Taguatinga Sul. Obrigado, Espírito Santo, porque no momento em que as pessoas comerem do maná revelado, haverá cura, milagres, ressurreição e vida, libertação, destravamento e desamarrio. Haverá consciência espiritual e uma fé renovada. Obrigado, Espírito Santo, porque são as pessoas em todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania, que crê na revelação do maná, na bênção revelada, na palavra transmitida. Meu Deus, eu abençoo os 6 cultos que teremos hoje na Catedral da Bênção, na Bahia, e em vários outros locais do Brasil, na sede no bairro da Liberdade. Eu abençoo cada pessoa espírita, católica ou evangélica que estarão entre nós, crianças e adolescentes, pessoas enfermas e desenganadas, doentes, viciadas, que irão participar da mesa revelada no deserto, o maná, o pão da vida, que depois gerará salvação eterna. Pai, eu estou abençoando o dia de hoje. Eu consagro as águas, o óleo, a caneta, papéis e documentos. Rasgamos o atestado de óbito prematuro, na visão, na revelação, e eu consagro em nome de Jesus estas 7 partículas de pão, esta pessoa que não poderá estar conosco, mas está na visão, que aquela pessoa que ao comer, que a vida seja desamarrada, destravada, o câncer, o espírito do coma, da morte, do nódulo, do AVC, do alcoolismo, do crack, das drogas, do perigo e da espada, que sejam repreendidos, que ao comer do maná haja vida, saúde e vitória. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus de Moisés. É o Deus de Daniel também. É o Deus de Elias.
É o Deus de Pedro e de João, da igreja primitiva. É o mesmo Deus. Que a sua bênção esteja sobre este maná. Que a pessoa que comer, se estiver doente, endemoniada, amarrada, travada, com esta peste de virose, que haja ressurreição, vida, cura e milagres. Eu estou consagrando nesta primeira quarta-feira, dia 3, estas partículas de pão que esta pessoa apresenta ao Senhor pela minha fé. Aquela pessoa que trabalha em serviço perigoso, como caixa, como posto de gasolina, como policial da ativa, como área de saúde, de educação, dai o livramento, a proteção. Esta pessoa que vai ter crise de vômito, convulsão, náuseas, que o milagre aconteça no momento em que a pessoa da família ministrar a imposição de mãos. Esta pessoa que me ouve na roça, no sítio, no hospital, no manicômio, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, na América Central, do Sul, do Norte, em qualquer parte do Brasil, que haja um milagre, a força do Espírito, a saúde de Deus esteja neste maná, a força da mão de Deus, a glória de Deus. Que esta pessoa que está com infarto, derrame, nódulos, caroços, que ao comer deste maná, receba um milagre. A cura, a libertação. Eu estou abençoando estes pedacinhos de pão. Eu estou abençoando o povo que presente estarão na catedral ou na sede. No grande dia de hoje, eu já vejo chuvas de maná, a presença do Espírito operando em nosso meio. Que o vento do Senhor sopra nesta casa, sopra nesta sala, nesta cozinha, nestes quartos, e que todos recebam o que eu recebi. Vejam o que Deus me mostra e tenham a unção. Ó Deus de Moisés, teu é o poder, a honra e a glória. Que a febre desapareça, a tuberculose desapareça, a pneumonia, a úlcera, a gastrite, a leucemia desapareça, a dor na cabeça, a diarreia, o ressecamento desapareça. Que este povo, ao comer do maná, ao beber da água consagrada, esta pessoa que está entubada, em coma, que saia deste coma. Eu estou profetizando o milagre, o livramento,
que a bala perdida seja desviada, que o homem mau não tenha olhos para esta pessoa, que ela se transforme em um corpo invisível no trabalho, no ônibus, no caixa. Deus me revela livramento para seu filho, seu marido, sua filha, seu neto, seu genro, seu cunhado e seu sobrinho. Recebam a bênção de Deus. Não importa se você está no Brasil ou na Europa, na Ásia, na África. A mensagem é mais forte do que o mensageiro. A revelação é mais forte do que eu, porque é campo espiritual. Eu repreendo os Exus, eu repreendo a maldição do Egito, eu repreendo a maldição da velha Roma, as pragas e pestes do deserto e dos vales, dos cemitérios e das matas virgens. E profetizo a proteção, a cura, o milagre. Seja curada desta pressão alta, desta diabetes, desta falta de ar, desta febre, desta tosse. Sejam libertos destes Exus, caboclos e entidades de cemitério, de encruzilhada, de aguada e de mata virgem. Que todos recebam a bênção de Deus ao comer do maná. Tericanta lebala echai ande siri ande cais. Assim diz o Senhor. Respira fundo. Faça o exercício da fé. Coma logo o seu primeiro pedacinho. Dê 6 pedaços para pessoas que precisam, segundo o que vier ao seu coração. Beba água consagrada. Viu, Márcia? Você é de Deus, Márcia. Aperta aí no peito, ó. Ah, Fábio. Coração novo, Fábio. Jesus colocou em você um marca-passo novo, rapaz. Você vai passar dos 99. Bata aí no peito. Aperta o estômago. Exercício da fé. Respira fundo. Pulmão novo. Preuras novas. É, isso aí. Pernas novas. Cabeça boa. Viu, Cotidiana? Chegou agora por quê, Cotidiana? Estava fazendo compra para o almoço, é? Em Creuza. Deus os abençoe. Compartilhe este programa. Vamos levar Jesus para quem precisa de Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Viu, pastora Raquel? Hinos abençoados. Amanhã só vai dar você aqui. Deus te abençoe, Val, Raquel, Dislene. Meu abraço. Meu abraço. Povo bonito da minha querida Minas Gerais. O Senhor é conosco. Viu, Iraci? Viu, Arcélia? Deus abençoe. Shalom. Viu, de Lídia, pastora, serva de Deus. Sandra Oliveira, Marisa Torres. É uma família linda.
Todos têm o que eu tenho, a presença do Espírito.